Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A questão de hoje é: você realmente entendeu a diferença entre a obra de Davi e a obra de Saul? Se você assistir esse vídeo até o final, eu garanto que você vai ter uma grande surpresa. Mas vamos lá. Eu sei que essas expressões, obra de Saul e obra de Davi, são muito comuns para quem foi doutrinado na Igreja Cristã Maranata. Sei também que boa parte dos membros da Maranata tem fortes convicções sobre esse assunto. E, é claro, eu respeito isso, mas eu vou compartilhar essa questão porque eu mesmo já tive dúvidas sobre esse assunto e pode ser que alguém tenha as mesmas dúvidas que eu já tive no passado. Isso não significa que você tenha de concordar comigo, mas talvez seja interessante você conhecer uma visão diferente dos mesmos fatos antes de decidir qual teoria você prefere seguir e, com isso, ter mais tranquilidade no seu coração para fazer o que você acha mais certo. Então vamos lá. Apenas para recordar o que a Maranata ensina sobre a obra de Saul e a obra de Davi, eu vou trazer aqui o áudio de uma aula ministrada no seminário de terceiro período do Manaim do Espírito Santo, isso em 10 de abril de 2004. Eu tenho o vídeo, mas eu vou trazer apenas o áudio para preservar a imagem de quem está falando, tudo bem? Então, escute isso. A Bíblia sempre nos mostra dois tipos de pessoas, ou dois tipos de comportamento, dois tipos de homens. Homens que agradaram a Deus e homens que não agradaram a Deus. E a pergunta que se faz é a seguinte: o caso de Saul e Davi, por exemplo, Deus mandou ungir a Saul, sim ou não? Saul foi escolhido rei de Israel, Israel era povo de Deus, sim ou não? Saul profetizou, sim ou não? Deus amava Saul, sim ou não? Mas Deus rejeitou a Saul. Deus rejeitou a Saul. Por que Deus rejeitou a Saul? Por que Deus rejeitou a Saul? Qual foi o pecado de Saul? Quem sabe? Desobediência. Então, Deus não aceita a desobediência no seu projeto. Até aqui nós podemos perceber que foi construída toda uma narrativa para dar ênfase ao pecado de Saul. E nisso eu creio que todos concordamos. De fato, Saul pecou, ele desobedeceu por 2 vezes as ordens que lhe foram dadas por meio do profeta Samuel. Na primeira vez, havia uma ordem de Samuel para que Saul, antes de enfrentar os filisteus, ele aguardasse Samuel para a realização de um sacrifício de animais ali em Gilgal. Saul, no último dia do prazo estabelecido por Samuel, mas antes do fim do dia, antecipou-se e, mesmo não sendo sacerdote, realizou o sacrifício, que não era permitido ao rei. Agora, vejamos o que diz a palavra de Deus sobre esse fato. Então, ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu, então, o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Ora, a questão que precisamos notar é que o erro de Saul não foi somente a desobediência, mas principalmente a falta de arrependimento.
Em vez de reconhecer imediatamente o seu erro, assim que isso ficou evidente, ele preferiu tentar justificar-se perante o profeta, na tentativa de provar que fez a coisa certa e que ele não tinha outra escolha a fazer. Há muitas pessoas que fazem isso até hoje. Há pessoas que não reconhecem seus erros, não aceitam repreensão e insistem em afirmar que são inocentes e justos, mesmo quando as evidências apontam no sentido contrário. Acredito que, no caso de Saul, sua atitude arrogante de não reconhecer o seu erro e ainda sustentar a sua posição diante do profeta foi o que o deixou em uma situação irremediável diante de Deus. Ora, antes mesmo de Samuel chegar, Deus já sabia o que ele tinha feito. Mas mesmo assim, Samuel lhe perguntou: "O que você fez?" Isso até se parece com aquela história do cego de Jericó, ali em Lucas, no capítulo 18. Jesus sabia que ele era cego, mas antes de agir, de operar, ele perguntou: "O que você quer que eu lhe faça?" Só que, enquanto o cego estava diante de uma oportunidade de enxergar, Saul estava diante de uma oportunidade de se arrepender e de confessar humildemente seu pecado diante do profeta. Mas isso não aconteceu. Saul preferiu sustentar a sua inocência e nós sabemos que cometer pecados é algo que faz parte da natureza humana e Deus sabe que nós somos falhos e que por vezes nós erramos. Isso é um fato, não estamos questionando isso. Mas em toda a Bíblia nós temos inúmeros exemplos de que Deus não rejeita um coração contrito e abatido, que Deus honra os humildes, mas que aborrece o soberbo, e inclusive que a soberba precede a ruína. Além disso, nós sabemos que a salvação de Deus em Jesus tem como parâmetros, primeiro, o arrependimento e, em seguida, o perdão. Agora, tendo isso em mente, vamos notar que na passagem em que Samuel desaprova Saul, primeiro, fica claro que ele não estava arrependido do que tinha feito. E, somente depois disso, é que veio, então, a sentença de Deus. Vejam só qual foi a resposta de Samuel depois de ouvir as justificativas de Saul. Disse Samuel: "Você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor." Isso está em 1 Samuel, no capítulo 3, dos versos 9 ao 14. Isso é muito importante destacar. O pecado é a causa da condenação do homem, mas é a falta de arrependimento que faz com que o juízo seja inevitável. Essa é uma premissa bíblica. Agora, vamos ver a segunda passagem em que Saul desobedece a Deus. Em certa ocasião, Deus ordenou que Saul atacasse e destruísse completamente os amalequitas e tudo o que eles possuíssem. Mas Saul não cumpriu totalmente a ordem do Senhor e poupou o rei Agag, o rei dos amalequitas, e o melhor das ovelhas e dos bois. Como Deus já sabia que Saul tinha desobedecido pela segunda vez e que não se arrependia disso, falou a Samuel: "Arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções." Na madrugada do dia seguinte, Samuel foi procurar Saul e, quando o encontrou, Saul adiantou-se e disse: "Segui as instruções do Senhor." Vejam só, segui as instruções do Senhor. Mas Samuel perguntou: "Então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo?" Quando Saul percebeu que seu pecado já estava descoberto, em vez de reconhecer o seu erro, ele preferiu, desta vez, lançar a culpa nos seus próprios soldados e justificar-se novamente dizendo o seguinte a Samuel: "Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois,
para o sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Bom, e novamente Samuel lhe ofereceu oportunidade de arrependimento, dizendo o seguinte: vejam só, por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Mas Saul continuava achando que estava certo e que não merecia aquela reprimenda. Então, ele não se arrependeu, nem mesmo com a segunda oportunidade que teve. Vejam o que ele diz novamente para Samuel: eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de que os sacrificassem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Diante desta falta de reconhecimento de seu erro e da falta de arrependimento, foi então que Samuel disse a Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Apenas a título de esclarecimento, é importante notarmos que Deus não disse que desobediência ou rebeldia é feitiçaria e que a arrogância ou a porfia é idolatria. O que ele disse foi que a desobediência ou rebeldia é como o pecado de feitiçaria e que a arrogância ou a porfia é como o pecado de idolatria. Ou seja, uma coisa desagrada a Deus tanto como a outra. Trata-se de um comparativo e não de uma sinonímia. Entenderam? E como agora nós já conhecemos o contexto, fica mais fácil de compreendermos o que Deus disse e por que disse isso a Saul. Ora, o maior problema de Saul, como eu já disse, não era a desobediência, mas a sua arrogância e a falta de arrependimento. Saul, ele era soberbo e prepotente, não dava sinais de que iria mudar. Foram essas atitudes que Deus classificou como rebeldia, arrogância, porfia. Então podemos concluir que foi principalmente pela arrogância e pela falta de arrependimento que Saul recebeu uma dura sentença de Deus. Mas isso vai ficar mais claro ainda quando nós compararmos a reação de Saul com a reação de Davi diante da descoberta do seu pecado. É interessante notar que, depois da sentença, Saul parece reconhecer o seu erro, clama por perdão e misericórdia. Ele disse o seguinte a Samuel: pequei, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Mas quando Samuel vira-se para deixá-lo, Saul segura pelas suas vestes e rasga a roupa do profeta, insistindo por perdão e para que Samuel o honrasse perante as autoridades do povo e perante Israel, voltando então com ele para que eles pudessem oferecer sacrifícios de adoração a Deus e assim ele prosseguir com seu reinado. E Samuel fez isso, voltou com ele e Saul adorou como eles haviam combinado e continuou reinando. Mas a história daí em diante mostra que aqueles pedidos de perdão de Saul não eram sinceros, porque as suas atitudes continuaram a mostrar que ele não havia se arrependido. Ele continuou a lutar contra a vontade de Deus, porfiando, sem aceitar o que Deus havia programado para o futuro de Israel. A prova disso é que ele iniciou uma perseguição a Davi, mesmo sabendo que Deus
havia escolhido Davi como o seu sucessor. Ou seja, Saul não se arrependeu e continuava arrogante, soberbo, reinando sobre Israel e perseguindo a Davi e também aos seguidores de Davi. Bom, se você entendeu o que aconteceu com Saul, vai conseguir entender agora o que aconteceu com Davi e o que fez dele um homem segundo o coração de Deus. Mas, antes, vamos ouvir um pouco mais da aula em que a Maranata fala sobre a obra de Saul e a obra de Davi. Vejam isso. A palavra diz assim: amei a Davi, homem segundo o meu coração, e fará toda a minha vontade. Saul saiu do projeto e Davi viveu no projeto. Davi pecou? Sim ou não? Mas o pecado de Davi não foi o pecado de Saul. Veja que aparentemente o pecado de Davi teria sido terrível nos nossos dias ou em qualquer época. Mas era muito normal aquele tipo de procedimento. O rei podia, ele podia se valer de qualquer, não é, pessoa do seu reino para dali gerar filhos, porque era a casa do rei, então ele tinha muitos filhos com muitas mulheres. E dentre os filhos que comiam à mesa com ele, um era escolhido rei. Opa, aqui eu preciso fazer uma observação. Não sei se vocês perceberam, mas há neste ponto uma tentativa da Maranata de justificar o erro de Davi e de fazer parecer que os seus pecados foram menos graves do que os pecados de Saul. Honestamente, eu não acredito que os pecados de Davi tenham sido aceitáveis, justificáveis ou menos graves que os pecados de Saul. Especialmente porque ele, Davi, era o rei, o pastor do povo. E como rei, Davi podia ter quantas mulheres ele quisesse, de fato, para fazer filhos e herdeiros. Mas, em nenhum momento, Deus admitiu em sua palavra a possibilidade do adultério ou do homicídio de um irmão, nem mesmo no caso de um rei. O que diz o sexto mandamento de Deus aos israelitas? Não matarás. O que diz o sétimo mandamento de Deus aos israelitas? Não adulterarás. Agora, o que diz o 10º mandamento de Deus aos israelitas? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Há alguma exceção nesses mandamentos dirigidos ao rei em especial? É claro que não. E o que fez Davi? Cobiçou a mulher do seu próximo, adulterou com ela e ainda matou o marido traído. Ele matou Urias, matou a traição, um homem de bem, de bom caráter e um soldado leal ao rei, o seu algoz, e também leal aos demais soldados que lutavam com ele. Isso é ou não é desobedecer à vontade de Deus? Muito mais, isso é desobedecer aos mandamentos de Deus, válidos para todos, e que caberia ao rei dar o exemplo como o pastor do povo. Outra prova de que Deus não admitia e não admitiu tal comportamento foi que o profeta, enviado para apontar o seu pecado, após lhe contar uma história de um homem rico que tomou e matou a ovelha de um homem pobre, e esse homem pobre só tinha uma ovelha, enquanto aquele homem rico tinha muitas ovelhas ao seu dispor, ele estava se referindo à quantidade de mulheres que Davi poderia possuir, mas que ele não poderia possuir a mulher de outro homem. Outra coisa que foge aos princípios de Deus, aí no argumento do pastor da Maranata, foi dizer que aquilo que Davi fez seria aceitável, porque isso era normal naquele tempo. Vamos ouvir novamente esse trecho.
Davi pecou? Sim ou não? Mas o pecado de Davi não foi o pecado de Saul. Veja que aparentemente o pecado de Davi teria sido terrível nos nossos dias ou em qualquer época. Mas era muito normal aquele tipo de procedimento. O rei podia, ele podia se valer de qualquer, não é, pessoa do seu reino para dali gerar filhos, porque era a casa do rei, então ele tinha muitos filhos com muitas mulheres. E dentre os filhos que comiam à mesa com ele, um era escolhido rei. Vejam só, se eu entendi bem, então é razoável aceitar um pecado de adultério se isso for uma prática comum ou considerada normal culturalmente em alguma época? Eu creio que não. Mas então, se o pecado de Davi foi tão grave ou pior que o pecado de Saul, por que ele não foi rejeitado como foi Saul? Nesse ponto, o professor do Manaim aproxima-se da verdade num primeiro momento. Vejam só o que ele diz sobre Davi. Ele veio sentir pecado quando o profeta veio e falou com ele. Ele pequei quando o Senhor, foi o primeiro ato. Aliás, foi a grande maravilha na vida de Davi, foi quando ele sentiu o pecado. Nesse ponto, concordamos. Foi o arrependimento sincero que permitiu que Davi não fosse rejeitado. Ele foi duramente punido, mas não foi rejeitado. Por quê? Porque Deus encontrou nele um coração humilde. Sim, Davi não tentou se justificar, Davi não tentou colocar a culpa nos outros, Davi não agiu com arrogância ou soberba. E assim que lhe foi dada a palavra, clamou por perdão, estando verdadeiramente arrependido. Mas o interessante é que depois de ter parecido entender a real razão para Deus ter dado prosseguimento com seu projeto em Davi, o professor do seminário da Maranata desvia o foco do seu ponto central e passa a dizer que Deus amava Davi porque ele era obediente. Vejam mais um trecho da aula da Maranata. Era o homem que Deus amava. Porque ele é segundo o coração de Deus. Porque ele foi obediente e na sua obediência ele conseguiu concluir o projeto que Deus tinha para Israel. Aqui já não podemos concordar mais. A meu ver, Deus só pôde concluir o seu projeto na vida de Davi porque ele, apesar de ser rei, mostrou-se humilde e arrependido. Essa é a principal diferença entre Saul e Davi. Saul era soberbo e não reconhecia o seu pecado e ainda insistia no erro. Já Davi mostrou-se humilde, reconhecia seus erros e procurava não mais repeti-los. Definitivamente, a questão da obediência neste caso parece ser secundária. Mas, como nós bem sabemos, a Maranata desenvolveu essa doutrina conhecida como os fundamentos da obra, porque desde o seminário de principiantes já começa a trabalhar na mente das pessoas para formar uma membresia que seja obediente aos seus comandos e também ali as orientações que dizem ser diretamente de Deus. Essa é a principal estratégia da Maranata na formação de seus fiéis. O importante é obedecer. Humildade e reconhecimento de falhas não é algo que se aprende com os exemplos da liderança da Maranata. A bem da verdade, e agora eu já vou pedindo aqui perdão aos irmãos convictos da Maranata, mas eu preciso dizer que o que se aprende com os ensinamentos e exemplos da liderança da Maranata é, primeiro, obedecer cegamente à liderança da Maranata, certo? Segundo, desprezar os cristãos de outras igrejas cristãs, certo? E terceiro, agir com soberba quando seus erros são apontados. E aí,
ai de quem ousar apontar as suas falhas. Esses vão ser atacados duramente. Mas vamos ouvir um pouco mais da aula do Manaim, da Maranata, para que essa minha afirmação não pareça apenas uma ilação da minha parte. Vejam isso. Deus sempre lutou com dois tipos de gente: o que obedece e o que não obedece. E eles estão sempre no mesmo patamar da bênção. Deus deu tanta bênção a Saul quanto deu a Davi. Meus irmãos, existe um cristianismo aí que perdeu a visão das coisas. Porque é um estado terminal, o abutre já começou a trabalhar nos olhos e tirar os olhos. É corpo? É, mas não tem vida, não tem visão mais, não enxerga mais. Perdeu o rumo, perdeu o rumo. Alguém tem que levá-lo. Botar numa maca, carregar, isso aí é religião. Não existe nada mais pesado no mundo do que religião. Não existe mais nada, nada, nada. Se esse trecho não ficou claro para você, eu vou traduzir. O cristianismo, a que se refere o professor do Manaim, é tudo o que não seja a Igreja Cristã Maranata. Esse cristianismo, segundo a Maranata, é um corpo que está praticamente morto, mas que já perdeu o rumo, já está cego e sendo devorado pelos abutres. Mas em uma coisa eu tenho de concordar com o pastor da Maranata. Religião é uma coisa muito pesada mesmo. No passado, eu tinha de ir à igreja de madrugada para fazer a minha oração matinal. Não podia fazer essa oração na minha casa de madrugada, tinha que ser na igreja. Em determinadas semanas, eu tinha de ficar sem almoçar para ir à igreja fazer um culto ao meio-dia. E todas as noites, exceto as sextas-feiras, eu tinha de ir à igreja, independentemente da distância que a igreja ficasse da minha casa. Ou a igreja que eles me colocavam, não era eu que escolhia. Mas se fosse só isso, até que estaria bem levinho. Eu tinha de abrir igreja, limpar igreja, fazer visitas, resolver conflitos, passar finais de semanas em Manaíns, coordenar grupos da igreja, fazer relatórios, participar de diversas reuniões e ainda ser chamado de quê? De servo inútil. Os finais de semana eram os mais intensos e ocupados com a igreja. Além dos eventos marcados com frequência nos Manaíns, tanto de Brasília como de Vitória, as atividades rotineiras eram bem cansativas. Sábado, por exemplo, depois da oração pela madrugada, nós tínhamos de limpar a igreja e eu pouco via minha mulher. Por quê? Porque de manhã ela tinha de fazer compras e cuidar de coisas que ela precisava fazer ao sábado, porque trabalhava. E no meio da tarde ela tinha uma reunião de senhoras. Quando ela voltava, já tinha de arrumar as crianças para voltar para a igreja para o culto da noite. No domingo não era diferente. Nós tínhamos de chegar na igreja às 7h20 da manhã, aproximadamente, e após o culto eu tinha uma reunião de obreiros que só terminava ao meio-dia. Eu voltava para casa para almoçar e logo depois já tinha de sair para fazer as visitas e em seguida ir para a igreja para as reuniões de grupo de louvor ou outras reuniões de jovens que normalmente eram marcadas para antes do culto. Se não bastassem as atividades que ocupavam quase todo o meu tempo livre, nós ainda tínhamos de cobrar os outros e ser cobrados continuamente. Talvez seja por isso que o membro da Maranata não tem tempo para examinar as Escrituras Sagradas. Enfim, eu tenho de concordar com o professor do Manaim. Religião é realmente uma coisa muito pesada. Mas vamos continuar. Vejam mais um trechinho do vídeo. Meus irmãos, o movimento, ele é isso. O homem vem, ele não tem corpo, vai ter problema. Por quê? Porque não tem disciplina. Ele é o dono, não tem disciplina. Então eu erro aqui, eu falho aqui. Amanhã eu estou de volta aqui, como aconteceu com aqueles pastores chamados eletrônicos dos Estados Unidos. Um deles pecou, expôs o pecado dele depois, porque não teve jeito, mentiu, disse que não era. Depois, a imprensa mundial, inclusive jornais aqui do Brasil, revistas, como Veja, publicou. Depois, ele resolveu confessar o pecado. A audiência dele era de mais de 10 milhões de pessoas.
O que ele falava era a coisa mais bonita do mundo. Aí ele confessou o pecado e outras coisas mais. Chorou. A imprensa mundial trouxe tudo. Ele chorou. Confessou o pecado. Perdoou a ele mesmo e continuou. Essa pausa é importante. Vocês notaram que o reconhecimento do pecado e o arrependimento não é uma coisa que parece ter muito valor na visão da Maranata? A referência que ele está fazendo é ao pastor norte-americano Jim Swaggart, que, no ano de 1988, após ter sido apanhado em adultério, apresentou-se diante de uma congregação de 7.000 pessoas em Baton Rouge, Louisiana, chorando, e ele disse naquela ocasião o seguinte: pequei contra vocês e eu imploro o seu perdão. Eu não pretendo de forma alguma encobrir o meu pecado ou chamá-lo de erro. Depois, virando-se para sua esposa, Frances, ele disse: pequei contra ti e eu imploro o teu perdão. É importante ressaltar que é bastante injusto dizer que Jim Swaggart perdoou a si mesmo e que, portanto, sugere-se que Deus não teria perdoado. O que nós sabemos é que ele sofreu muitas consequências do seu pecado, mas até onde sabemos ele continua desenvolvendo o seu ministério com dignidade. Infelizmente, nem todas as pessoas entendem os poderosos efeitos do perdão de Deus quando há humildade, reconhecimento do pecado e, principalmente, arrependimento. Mas, para encerrar, vamos a um último trecho dessa aula da Maranata. Vejam só. A audiência dele era de mais de 10 milhões de pessoas. O que ele falava era a coisa mais bonita do mundo. Aí ele confessou o pecado e outras coisas mais. Chorou. A imprensa mundial trouxe tudo. Ele chorou. Confessou o pecado. Perdoou a ele mesmo e continuou. E eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Vou dizer uma coisa aqui, é uma ofensa que eu vou fazer aqui. Quem ficou lá tinha vergonha? Quem ficou lá tinha vergonha? Hein? Ah. Você ficava? Você ficava? Quem ficava, levante a mão aí. Não. Como é que você vai dar uma filha sua a um pastor adúltero? Mas ele continuou lá. Eu não estou falando mal dele, absolutamente, ele continuou. Não sou eu que perdoo, o problema é dele. Mas sabe o que aconteceu? Um povo decepcionado. Nessa obra aqui, aconteceria isso? Hein? Sim ou não? Nunca. Nunca. Por quê? Porque aqui tem corpo. Ninguém vai fazer a gracinha aqui e pular para outro canto, não. De jeito nenhum. E é uma vez só. E é uma vez só. Errou, saiu. Não tem jeito. E é uma vez só. Errou, saiu. Não tem jeito. Porque a igreja é corpo de Cristo. Ela não é carne de Cristo, não. Ela é corpo de Cristo. E o Espírito Santo não está precisando de adúlteros, não. Ele não está precisando, não. Ele não está precisando. Não está. Não está precisando. O homem pode ter suas falhas, suas dificuldades, ele pode ter. Qualquer um tem aqui. Todos têm. Mas há pecados que não são admitidos para ministério, nunca, nunca. Ministério não. E então, se eu entendi bem, um pastor nunca poderia continuar sendo pastor na Maranata caso fosse descoberto o seu pecado. Errou, saiu, não tem jeito. Foi isso que eu ouvi? E quanto aos membros, se eu entendi bem,
o que o professor do Manaim da Maranata disse foi que as pessoas que continuam seguindo um ministério cuja liderança foi pega em pecado não têm vergonha na cara. Foi isso mesmo que eu vi? Mas prestem bem atenção, não sou eu quem está dizendo isso. Quem fez essa afirmação foi um pastor, um líder e professor da Igreja Cristã Maranata. Mas, e eu, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que adulterar não é menos grave do que cobiçar o que pertence a um outro irmão. Como eu já disse, os pecados de Davi foram tão graves quanto os pecados de Saul. Do mesmo modo que há mandamento de Deus para não adulterar, há mandamento de Deus para não roubar, para não cobiçar, para não matar. Por isso, eu também acredito que o escândalo sexual que envolveu o pastor Jim Swaggart não é mais degradante do que outros pecados que nós já vimos ser praticados nas igrejas. A exemplo de desvio de dízimos dos fiéis e assim por diante. E essa, portanto, é a nossa questão de hoje. Será que nós realmente entendemos a diferença entre Saul e Davi? Veja bem, se eu adotasse a história de Saul e de Davi para construir uma doutrina para os nossos dias, eu teria necessariamente de responder a essas questões. Na obra de Saul, há reconhecimento de pecados, confissão e arrependimento? Não. Saul não reconhece seus pecados e nem se arrepende. Antes, nega que tenha feito alguma coisa errada e ainda joga a culpa nos outros e é quanto mais perseguidor dos seus opositores. Na obra de Saul, a humildade? Não. Saul resiste ao profeta que aponta o seu pecado e continua vivendo como rei, mandando e desmandando, mesmo sabendo que Deus já o rejeitou. E quanto a Davi? Embora o pecado de Davi tenha sido tão grave quanto o de Saul, o que o fez próximo do coração de Deus e da obra de Jesus foi a sua humildade em reconhecer o seu pecado, em se arrepender. Em resumo, se existisse alguma doutrina bíblica do tipo obra de Saul e obra de Davi, a obra de Saul seria a religião dos arrogantes, dos soberbos, daqueles que não reconhecem seus pecados, daqueles que não se arrependem nunca, daqueles que gostam de colocar a culpa de seus pecados nos outros e que não sabem o quanto o perdão é restaurador, mesmo na vida dos piores pecadores. Já a obra de Davi seria a religião dos humildes de coração, que sabem que não são perfeitos, mas que se arrependem quando pecam, que não chamam pecado de falhas, que estão dispostos a corrigir seus erros e que aceitam a palavra do profeta quando são repreendidos. Há, portanto, vários elementos que demonstram que, de fato, obedecer a Deus é realmente importante, mas que o arrependimento de pecados é mais sublime, porque é decisivo quando alguém quer ver o projeto de Deus se cumprir em sua vida. Bom, essa foi mais uma das questões que me inculcaram quando eu era membro e pastor da Igreja Cristã Maranata. Eu, pessoalmente, não entendia por que a Maranata se intitulava como obra de Davi e, ao mesmo tempo, não apresentava em seus traços, nos traços da liderança, as coisas que são principais características na vida de Davi. E isso agora já está bastante claro, esclarecido para mim, eu não tenho mais dúvidas e eu espero que este vídeo possa ter ajudado a você também a realmente se posicionar adequadamente em relação a essa questão. É isso aí, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima questão.